Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite para todos, e que o Cristo vivo seja verdade, seja realidade na sua vida e na vida da sua família. Hoje gostaríamos de dedicar o nosso programa, a nossa palavra, a nossa devocional, essa série é Futuro, para todas aquelas pessoas que por alguma razão já perderam a esperança, estão abatidos e achando que não há saída. Eu gostaria de falar com você, eu gostaria de conversar com você sobre isso, em nome de Jesus, crendo que o Senhor tem uma saída, tem uma porta, tem um milagre para a minha vida, para a sua vida e para a vida da nossa família. Eu tenho me fundamentado em 4 alicerces. Deus continua sendo Deus. Segundo, Deus, que continua sendo Deus, permanece Senhor da história. É Ele quem está no controle de todas as coisas. Quarto, que Satanás continua trabalhando, agindo, para roubar a fé, a esperança, para matar e destruir. Mas a igreja, depois de tudo, o mundo verá, o inimigo contemplará que ela permanece de pé, pois a promessa do Cristo acerca dela é fiel, é irrevogável. Edificarei a minha igreja e contra ela as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria de iniciar orando por você que está nos acompanhando, por você que está aí pelas redes sociais todas as noites, sendo alimentado, sendo tocado pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de orar nesse instante, para que a gente comece a nossa reflexão, a nossa palavra, que acredito ser de grande valia para a nossa vida, para a nossa história em todo tempo, que é a palavra poderosa, preciosa do nome do Senhor Jesus Cristo. Querido e amado Deus, oramos, Deus, confiando em Tua palavra. Oramos confiando no que diz a Tua voz ao nosso respeito. Sabemos que nenhum mal chegará à nossa tenda, que praga nenhuma prosperará contra o Teu povo. É verdade que na batalha temos perda e perdemos até algumas lutas, mas na batalha de maneira geral, o Teu povo já é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Queremos, Senhor, te pedir, venha com Teu Espírito e sopre sobre nós, sopre sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, para que nós possamos sair em tudo isso, fortalecidos e abençoados para a glória do socorro. Socorro aqui tem 2 vertentes, quem pede e quem dá. Quando nós assistimos os filmes ou escutamos pelos programas jornalísticos acerca de algum, por exemplo, aeronave que caiu, a gente sempre escuta aquela frase que é dita na maioria das vezes 3 vezes: Mayday, Mayday, Mayday. Isso é um código internacional que significa socorro. E eu estava pensando e refletindo esses dias sobre o desespero de quem pede socorro, tratando aqui na dinâmica humana. E que alegria ouvir a voz de quem está do outro lado dizendo 001 na escuta, um exemplo. Mas eu queria que você tentasse se colocar no lugar dessa pessoa que recebeu o chamado de socorro. Que dificuldade. Imagine a cena, uma nave com aproximadamente 250 pessoas,
caindo. O piloto pede esse socorro, Mayday, Mayday. A torre do outro lado, alguém atende. Imagine agora essa pessoa que está atendendo a dificuldade. Imagina a dificuldade desta pessoa em lidar com essa questão. O que é que ele vai fazer? O que ele saberá fazer? O que ele poderá fazer? As coisas primárias que ele irá fazer são perguntas normativas. Os motores estão funcionando? A sua elétrica está respondendo? E imagine se a resposta que quem está lá na torre, lá na terra em segurança, for a seguinte: está tudo em pane, somente o rádio está funcionando. Você já parou para perceber o olhar para um lado, o olhar para o outro e dizer: eu não tenho o que fazer, mas tenho que continuar aqui tentando confortar, tentando amenizar o desespero desta pessoa. É assim a realidade do pedido socorro que existe entre a terra e o céu. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos fala de socorro como postura na vida daquele que confia no Senhor, como postura daquele que acredita que em Deus há uma saída, há uma solução, há um escape. Eu recordo muito claro nesse momento aquela batalha em que o rei Josafá aceita ir para a guerra com o rei mau de Israel, e ali as pessoas procuram matá-lo, e diz que ele recebe flechas na sua direção. Quando ele grita por socorro, diz que imediatamente Deus lhe livra daquele desespero. O que lembrar de Sansão após ter pecado por não obedecer os pais, por não obedecer a lei de Deus, por não ser fiel ao Senhor, e agora é prisioneiro do inimigo, mas está ali nas suas últimas horas de vida dizendo: Senhor, renove a minha força, porque sei o que fiz, mas eu quero glorificar o teu nome. E Deus restaura as suas forças, e ele consegue derrotar os seus inimigos, pois foi para isso que ele nasceu. Eu fico olhando para José, em meio às lutas, em meio às pelejas que ele viveu naqueles dias com os seus irmãos, e até o dia de se tornar o segundo homem mais importante do reino mais poderoso da terra. Primeira coisa, quando ele vem de longe, sem saber e sem perceber, os seus irmãos tramam morte. Rubens aparece como esse socorro providencial e diz assim: não vamos matar o menino, que será do meu pai? Vamos jogá-lo numa cisterna. Mas a ideia não é jogar na cisterna e matar, vamos depois tirá-lo, só para castigar. Fico imaginando José dentro daquela cisterna clamando por saída, pois o coração dos irmãos tinha desejo de morte. Até que vem uma caravana de homens e José é vendido a preço de escravo. Rubens não está presente e agora tem que criar uma história para dizer ao pai Jacó. Eu acredito que José naquela cisterna clamava por socorro e Deus ouviu. Não era um sonho que sustentava a sua fé, mas era uma promessa. E a promessa era feita pelo Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e do seu tio Jacó. Ou melhor, e de Jacó, o seu pai. E quando nós olhamos ele prosperando, sendo lançado naquela cisterna, sendo levado para a casa de Potifar, ele permanece uma vida de clamor em dias de glória humana.
Mas aquele clamor de José é um clamor da renúncia. É um clamor de que estou no Egito, mas o Egito não entrará no meu coração, porque eu sei a quem pertenço, eu sei com quem tenho uma aliança. E a gente percebe assim uma vida de clamor, recebendo vitória. Eu também atento para a vida daquelas pessoas quando no ministério terreno de Cristo veem passar e gritam diante das suas necessidades. O que dizer do cego Bartimeu que pregamos domingo aqui na nossa igreja, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas o repreendiam, mas ele gritava ainda mais, aquele pedido de socorro para que a sua vista fosse restaurada. E o que dizer daqueles 10 leprosos? A lepra, ela afeta as pregas vocais, as cordas vocais. E em alguns casos falta força para gritar. Se juntaram 10 e gritaram a mesma voz: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote, e eles vão, e ao passo que eles vão andando, eles vão sendo curados. Como é precioso perceber que da nossa parte, do lado aqui da terra, exige um clamor por parte daqueles que seguem a Jesus de Nazaré. E quando a gente olha para os salmos, e é aqui que eu quero me deter, é aqui que eu quero me ater, a gente percebe uma história de clamor que levou homens a escreverem louvor. O clamor tem como resposta o louvor pela alegria da resposta de Deus. Só existe um salmo nos 150 que começa triste e termina triste, e eu vou falar desse salmo aqui esses dias. Mas de todos os salmos, a gente percebe que nos dias de glória, de alegria, se lembrava cantando aquilo que Deus fez de extraordinário na vida da descendência de Abraão. Então, olhando para a palavra de Deus, eu quero lembrar alguns textos abençoadores e abençoados para a gente refletir sobre esta ideia do clamor, esta ideia do clamar a Deus. Quando nós olhamos para o Salmos 20, como é bonito esse salmo, e o versículo 1, a gente se regozija, a gente se alegra, percebendo a postura de homens de Deus diante daquela situação adversa, diante da tribulação, da perseguição. E a gente percebe o Salmo 20, uma oração a favor do rei, ao mestre de canto, Salmo de Davi, ele dizendo o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustente. Davi está orando, ou alguém orando por Davi, e dizendo que Deus é um Deus de socorro. Quem ora está orando na experiência de que aprendeu, não tornou-se apenas teoria, mas prática doutrinária e teológica, que este Deus é Deus que socorre, é Deus que protege, é Deus que no dia da angústia nos socorre desde o seu santuário. Salmo 46, e aí vou tentando falar numa dinâmica do livro, não é? Adiante, progressiva. O Salmo 46 é um salmo belo que fala desse Deus como socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente na angústia. Isto aqui está falando não mais do meu clamor, da minha necessidade, da minha responsabilidade de clamar,
mas está falando de Deus como meu socorro. E como meu socorro, eu olho para a experiência de alguém, Salmo 20, e eu percebo que Deus é o Deus que socorre. E Salmo 46, eu percebo que Ele é um socorro bem presente. Lembra da história que comecei falando? Alguém dizendo Mayday, Mayday, Mayday. Está em desespero. E alguém que atende a ligação também está em desespero porque não sabe o que fazer. Mas quando nós que estamos em agonia e angústia, clamamos, suplicamos, pedimos por ajuda, o Deus que ouve, Ele socorre, e Ele não se desespera, e Ele não se demora. Esse texto diz que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. E aí o salmista vai completar essa sentença. Esse salmo é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 3, você tem que ler até aí e parar. E ele vai dizer nessa segunda etapa que ainda as catástrofes do mundo se levantam contra mim, eu não temerei. Perceba o que ele diz: pelo que não temeremos, ainda que esteja o coronavírus assolando a face da terra, não temeremos mal algum. Outro salmo, ou 2 salmos que são praticamente repetições de palavras, Salmo 60 e o 108. No versículo 11 do Salmo 60 vai dizer: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. 108, 12: dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Ele está dizendo que é vão o socorro no homem. Ele está dizendo que é vão confiar no homem como seu socorro. Socorro espiritual, socorro material, socorro em todas as dimensões. Você precisa ter como principal fonte de segurança da sua vida o Senhor, Deus de Israel. Porque ainda que nenhum homem nesta terra consiga te socorrer, e a fúria do mar te submerja, a fúria do fogo te queime, a fúria das mazelas e das pestes te destrua, Ele te tomará para si, e para sempre você viverá com o Senhor. Os homens têm um socorro que é vão, ou é vão o socorro do homem, mas o do Senhor é seguro, o do Senhor é sustento, o do Senhor é firme. Dá-nos auxílio para sairmos dessa angústia. Deus tem socorro para todos nós. Salmo 124 é outro salmo que cita algumas palavras de socorro, versículo 8, mas preciso ler o 7 também. Diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A luta, a adversidade aqui, o salmista se coloca como um pássaro preso a um laço. Quando nós morávamos lá na nossa terrinha, em Engenho Solidão, lá havia um cercado enorme para o gado, para os animais pastarem. E eu recordo que eu saía com alguns meninos que gostavam de pegar passarinho. Eu nunca tive muito essa prática, eu era ruim com essas coisas. E eu recordo que eles pegavam o cabelo da cauda do cavalo, do rabo do cavalo, e faziam um laço, colocavam comida e ficavam de longe. Os passarinhos vinham e, na intenção de matar a sua fome, aquele laçozinho fininho, invisível, imperceptível, segurava. Alguns pássaros fugiam, mas a gente olhava que
a perninha deles ficavam, porque o laço torava as suas pernas, amputava. Mas nunca fugia, porque o laço se partia, nunca. E aí o salmista, ele se coloca dentro de uma realidade, a sua experiência, como um pássaro sendo preso pelo laço do passarinheiro, especificamente do passarinheiro. E ele vai dizer essas palavras tão doces e tão profundas, que, se a analisarmos teologicamente, ela não fala de uma coisa simples, ela fala de uma intervenção soberana de Deus, de uma intervenção, de um milagre, de algo extraordinário. Aonde, pastor? Quando ele diz assim: como um pássaro do laço do passarinheiro, a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Agora, como foi? Ele diz aqui: o laço quebrou-se e nós escapamos. Quando a gente olha para a palavra quebrou, ela se aplica a coisas intactas, coisas sólidas. Vidro quebra, acrílico quebra, madeira quebra. Mas laço, ele é uma coisa flexível, ele não quebra, ele parte. Mas por que o salmista está usando o termo quebrar? É porque ele está dizendo que a intervenção do quebrar, da intervenção do partir esse laço, não é uma coisa natural que tem a capacidade de partir, mas é uma ação sobrenatural que faz com que o laço não só quebre, não só parta, mas o laço se quebre. Então a gente percebe claramente que o nosso Deus é um Deus de socorro sobrenatural sobre as nossas vidas. Sobrenatural. Vou contar uma história contada pelo pastor Alberto, hoje o presidente da Regional Recife, da nossa convenção. Eu era jovem convertido e fui para um culto na cidade de Catene, um culto de mocidade, e pastor Alberto pregou. E ele contou uma história. Ele disse que certo dia um presbítero da igreja Assembleia de Deus aqui de Prazeres, ou de uma igreja batista, eu não recordo, tinha casa em Porto de Galinhas, e aí sentiu um cansaço aquela semana absurda e programou-se. Disse: minha filha, nós vamos viajar, vamos para Porto de Galinhas. E a mulher disse: meu filho, mas o culto, as coisas na igreja. Ele disse: não, a gente vai. E se organizaram, sexta-feira à tarde saíram de casa. Quando eles começaram a arrumar as coisas, fizeram uma feira enorme para passar aqueles dias, o menino passou a ter febre. E o pastor Alberto contando aquela história da vida daquele presbítero é muito linda, porque eles foram a si mesmos, disse: não, essa febre vai passar. E quando chegou em certa altura da estrada, ali próximo a Nossa Senhora do Ó, naquela região, o carro do presbítero fumaçou. Ele parou e disse: vamos atrás de água, vá um grupo para lá e eu vou para cá. Quando o presbítero andou alguns passos voltando, viu um caminhozinho, e qualquer caminho dentro das canas é porque vai dar acesso a algum lugar. E ele viu que ali tinha uma cacimba, mas quando ele olhou assim, tinha também uma casa. E aí ele disse: minha senhora, a senhora teria uma vasilha para me ajudar, porque meu carro ali deu um problema. E aí ela disse: tenho, posso lhe ajudar. E aí, enquanto aquele homem estava ali conversando com aquela mulher, percebeu que os seus filhos estavam com uma carinha triste, um semblante caído. E meus irmãos, aquele homem olhou para aqueles meninos e disse assim: eles estão bem? Aí ela disse: estão não, meu senhor. Desde ontem que aqui em casa não tem nada, que aqui ninguém come nada, e eu não sei mais o que fazer. Aquele homem disse: Jesus me mandou aqui para trazer uma feira para a senhora. E foi lá no carro com seus filhos, com alguém maior, trouxe a feira. Aqueles meninos já se agarraram com os biscoitos, de tanta fome que estava, e aquela mulher começou a chorar, dizendo o seguinte: desde ontem que eu oro, dizendo: Jesus, tu és o meu socorro, Jesus, tu és o meu socorro, me dá um livramento.
E foi aquela alegria, são de linhagem pentecostal, falaram em línguas, se alegraram. E ele disse: eu agora tenho que seguir viagem. Quando chegou no carro, ele não lembrou da água que precisava para o motor. O carro pegou e a febre do menino baixou. O cansaço foi embora. E ele disse: a gente vai para casa, a gente vai voltar para a igreja e hoje nós vamos adorar o Senhor. Perceba o quebrar do laço, o socorro sobrenatural de Deus agindo sobre a vida, sobre a história daquela mulher que eu não sei o nome, não sei o nome dos seus filhos, mas eu sei que o meu Deus é capaz de fazer isto e muito mais para a glória do seu santo nome. Recordo que quando pastoreava em Taquaritinga do Norte, fui dar aula pelo Seminário Pentecostal na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Lá era interessante, quando eu aceitei a proposta de pastorear aquela igreja, o salário na época, eu acredito que ele era R$470, e a igreja me deu uma proposta de me pagar R$450. Eu fui, a esposa e uma menina, minha família. Mas meus irmãos, uma das coisas que eu aprendi naquele deserto da minha vida, naquela escola que foi aquela igreja na minha história, é que este Deus, Ele é socorro presente na angústia. Recordo de uma quinta-feira, Laís, a minha primogênita, dizendo: pai, eu queria biscoito treloso. Até hoje a gente é apaixonado pelo treloso, pois era o que a gente podia comprar. Mas até hoje a gente é apaixonado. Pedro gosta do bem casado. Eu gosto de chocolate. Laura também gosta. E aí eu recordo que eu não tinha e nem tinha como comprar e nem tinha onde comprar. E eu disse: minha filha, não temos, mas vamos orar. E nós ficamos orando. Aquele dia, pela primeira vez, eu derramei lágrimas dizendo: Senhor, eu vim fazer a tua obra. E agora minha filha me pede o que comer e eu não tenho. Eu lembro que naquele dia, no dia seguinte, sexta-feira, a gente almoçou feijão, arroz e ovo, que isso eu faço na minha casa, mas quando a gente está abalado pelas circunstâncias, essa coisa pesa na nossa alma. E eu recordo que no sábado desci para dar aula, arrumei R$2 emprestado, a passagem acho que era R$1,80 ou era R$2,20, eu tinha os trocados, e desci com a intenção de pedir ao tesoureiro lá do seminário, para que ele me desse uma ajuda para me voltar para casa. E aí eu recordo que dei aquela aula, e um rapaz, um homem de Deus, chamado Orlando, ele disse: pastor, o senhor pega carro onde? Eu disse: lá na entrada. Como eu estou aqui, eu vou ver se eu pego por aqui por perto, mas lá na entrada seria melhor. Ele disse: eu lhe levo. E aí ele foi por um percurso estranho, eu não conhecia a cidade de Santa Cruz, eu não conhecia aquele percurso. Aquele rapaz saiu por ali, e quando chegou numa esquina aqui, ele parou, ele disse: fica aqui que eu vou aqui e já volto. Ele foi, e ele voltou, e quando ele desceu, ele disse assim: pastor, eu fui aqui tirar o dinheiro da passagem, ali era um banco naquela curva, mas eu não deu para mim ver. Se eu fui ali, vou pegar esse dinheiro para lhe dar, porque desde ontem que Jesus fala comigo para lhe abençoar. Aleluia. E eu recordo que eu botei aquele dinheiro na mão com tanta vergonha e disse: obrigado, irmão Orlando. E quando eu cheguei na parada do carro que ele me deixou, que eu abri a mão com cuidado, ele tinha me dado a quantia de R$220, mais da metade do salário que eu recebia. Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. Eu não sei como está hoje o seu coração, mas eu sei que hoje Ele continua sendo Deus, Ele continua no controle da história, e Ele tem promessa para você que é a igreja. E levante-se, faça, fale o que quiser, Satanás, a vitória é sua em nome de Jesus.
Mas eu quero, irmãos, finalizar essa reflexão de hoje lendo um dos salmos mais lindos da história, que fala sobre esse socorro extraordinário. Aleluia! Eu me alegro com esse Deus. Quem quiser ir embora, que vá, mas eu vou adorá-lo para sempre na beleza da sua santidade. Lutas não podem nos abater, porque Ele é socorro sobrenatural, socorro presente, e não é socorro firme, é socorro verdadeiro. Louvado seja o seu nome. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui perceba que ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Isso é uma coisa que todo ser humano faz. É uma coisa que todo ser humano faz, porque nós somos fracos, somos limitados. A maior prova é esse vírus. É um vírus, uma coisa tão pequena, mas a maioria da população está com medo. Só não o pessoal das comunidades. Não tem medo não, né? Você vai nas comunidades de Recife, está tudo solto, misericórdia, ninguém em casa. E ele não para na interrogação: de onde me virá o socorro? Ele continua, ele tem resposta, porque ele é crente, porque ele tem experiência com Deus. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Você não vai escorregar, você não vai muito menos cair. Não dormitará aquele que te guarda, porque quem te guarda é Deus, e Deus não dorme. A vigilância humana falha, mas a do Senhor é constante. Ele é um socorro que te guarda, e que te guarda com fidelidade. Muitos vigilantes dizem assim: vou lá, durmo até tal hora, no outro dia estou novo, passo 2 dias em casa. O Senhor não dorme, e sempre está novo, e sempre está atuante na minha história e na sua história. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza. Agora, se você usar a boa tradução da Bíblia, você vai começar no Salmo 91, dizendo as seguintes palavras para a gente encerrar: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu socorro e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro. Você sabe como é, né? Quebrando o laço, e da peste perniciosa. Mayday, mayday, mayday. E quem atende do outro lado se desespera. Mas quando um homem de Deus e uma mulher de Deus grita: socorro, Jesus, e ele atende, ele não se desespera, mas ele traz resposta, ele traz saída, ele traz refrigério, ele traz renovo e nos faz andar mais alguns dias firmes e fortes na sua presença. Deus é o teu refúgio, tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Que Jesus te abençoe e te guarde. Eu quero finalizar essa palavra dizendo: eu sei que o coração do homem é falho, eu sei que nós somos fracos, sei que nós somos pequeninos, mas ouse confiar no socorro
daquele que não se desespera, do Deus de Jacó, que é o nosso refúgio. Aleluia. Querido Deus, te amamos, te glorificamos, porque não tendes deixado faltar, não tendes nos abandonado. Glorifica teu nome na nossa história, faz o teu querer na nossa vida, e ó Deus, glorifica teu nome, glorifica teu nome na nossa família, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. Nós oramos, Deus, que ninguém venha cair, que ninguém venha ficar para trás, mas que cada um receba o socorro necessário, vindo do alto, para a sua vida e para a sua família. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, domingo nós não teremos aquela atividade que eu falei que possivelmente teríamos. Nós vamos ter somente um grupo de pessoas reduzidas, fazendo o culto da mesma maneira de domingo e dos outros domingos passados. Teremos aqui apenas a quantidade de 10 pessoas somente. E eu vou orientar você que está em casa a pegar um pão. Pastor, pode ser esse pão normal? Pode. Você tira o miolo do pão. Se tiver 3 pessoas na sua casa, parta 3 pedacinhos. Compre também o suco de uva. Faça o suco de uva. Se for fazer o suco, evita o kisuke, né? O kisuke é muito barato, é muito peba e vai fazer um suco ruim. É para a ceia do Senhor. Procure um suquinho melhor e faça seu suco de uva e ceie com a sua casa, ceie com a sua família, naquela noite que será especial para todos nós, ainda que longe, mas como corpo estamos perto, porque quem nos liga um ao outro é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da glória, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Fique em paz, que Deus te abençoe, te ajude e te dê graça para o louvor do seu nome. Amém e amém.